Bom dia a todos. Conforme nós vamos desenvolvendo laços afetivos, somente quando nós nos distanciamos que nós percebemos isso. Enquanto eu estava na Bahia, eu morria de saudade de vocês aqui na nossa igreja. Isso é aí que nós percebemos o quanto nós amamos estar nessa igreja com vocês, meus irmãos. Todos vocês são especiais para o coração desse pobre pastor. Hoje nós vamos desfrutar do alimento da palavra, dando continuidade nas exposições em João, tendo como título a permanência em Cristo. João 15, dos versículos 9 ao 17. Antes, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, querido e amado, graças te damos por este momento em que nós iremos nos alimentarmos da tua palavra, que nós sejamos agraciados com a tua presença, desfrutarmos do seu amor, da sua amizade, aprendemos sobre o fruto do teu Santo Espírito e que venhamos não apenas sermos ouvintes, mas praticantes da tua palavra, no nome santo de Jesus. Que o Senhor venha me usar como instrumento de bênção, para que o teu povo seja alimentado. É pelos méritos de Cristo que nós oramos. Amém. Na maioria das Bíblias, capítulo 15, ele não tem divisões. Então, talvez em algum sermão, o capítulo 15 ele seja analisado por completo. Mas, como nós estamos fazendo exposições lexo-contínua e queremos extrair o máximo possível, muitas vezes nós separamos as perícopes de cada porção da Escritura, de cada capítulo, para fazer a exposição. Então, neste capítulo 15, na última vez que eu ministrei aqui, antes de eu ir para a Bahia, nós tratamos sobre Jesus sendo ele a videira verdadeira, o que implicaria em ser ele a fonte de toda bênção. Eu também havia dito que no capítulo 15, a palavra permanecer aparece um pouco mais de 11 vezes neste capítulo 15. Então, eu também não conseguiria expor todas as vezes que ela aparece naquele primeiro sermão, porque se fazendo só algumas partes deste capítulo, eu já fiquei quase 1h30 aqui falando. Se eu fosse fazer tudo, nós iríamos ficar umas 3 horas fazendo essas exposições. Então, hoje, o que nós temos é como se fosse uma parte 2 do sermão anterior em João. Jesus, a videira verdadeira, ele é a fonte de toda a bênção, ok? Então, o fato de Cristo ser a fonte de toda a bênção, aquelas pessoas que estando nele não produzam frutos, elas são cortadas e lançadas fora para que sejam queimadas.
uma vez que Cristo é a fonte de toda a bênção, é impossível que nós, estando nele, não venhamos produzir frutos. Como o irmão Mateus orou aqui, né? Nós somos os ramos da videira verdadeira. Então, nessa videira verdadeira, encontra-se aqueles que produzem frutos. Portanto, é correto afirmar que todos os que estão em Cristo devem produzir frutos. E aí, nós percebemos que a essência, a natureza desses frutos é o ato de permanecer em Cristo. Deixa eu comentar um pouco sobre isso. Porque essa ideia de nós permanecermos em Cristo está associado ao quinto ponto da tulipe, chamado perseverança dos santos. Então, aqueles que permanecem são aqueles que perseveram. Mas a perseverança, ela não é um ato de livre e espontânea vontade do homem fora da graça de Deus. O homem é livre para escolher a Deus a partir do momento que a graça o alcança. Mas antes que a graça o alcança, o homem ele não tem aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio libertário. Uma heresia que é ensinada na esmagadora maioria das igrejas. A ideia de o homem de si mesmo poder escolher o bem ou o mal. Então, a perseverança dos santos, ela poderia ser traduzida da seguinte forma: a preservação dos santos. Porque é Cristo que está preservando o seu povo a permanecer na sã doutrina. Ok? Então, nós percebemos que permanecer em Cristo, o fato de ele ser uma preservação de Deus conduzindo o seu povo, é algo que é imperativo e não opcional. Ninguém está na videira por opção. Eu escolhi estar aqui. Eu acho melhor ficar aqui do que lá fora. Não é dessa forma que nós observamos o Evangelho de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E nós estamos perseverando porque Ele é o fundamento da nossa fé. Ok? Ele é o autor e consumador, Ele é o fundamento da fé cristã. Por isso que Ele nos preserva. Então, permanecer em Cristo é essencial para produzir frutos. Isso foi uma dos tópicos que nós abordamos no último sermão. Nós vamos discorrer um pouquinho mais ainda sobre isso. Então, permanecer em Cristo é essencial para produzir frutos, é essencial para a salvação, é essencial para a certeza da resposta de oração e evidencia que somos, de fato, discípulos de Cristo. Então, o ato de permanecer em Cristo, ele é essencial para tais coisas nas quais foram ditas agora. Então, essa introdução serve para que nós venhamos interpretar adequadamente os pontos que subsequentes serão ditos a partir de agora, que são as divisões do nosso sermão dessa manhã. Então, a permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus. Então, note, se nós não temos uma introdução de entender o que significa permanecer em Cristo, a perseverança dos santos, que significa a preservação, uma pessoa que, ao ouvir permanecer em Cristo é recompensada pelo amor, ela pode entender o quê? Olha, se eu permanecer, então, eu vou receber mais amor de Deus, como se fosse uma ação voluntária dela. Mas para que ela tenha essa ação de permanecer em Cristo, anteriormente a isso, Cristo alcançou essa pessoa para que ela pudesse permanecer nele. Então, é correto afirmar que quem permanece em Cristo são somente os eleitos, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Então, primeiro ponto, a permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus. Versículos 9 a 12.
permanência em Cristo é recompensada pela amizade de Cristo. Dos versículos 13 a 15. E a nossa terceira parte. A permanência em Cristo é recompensada pelos frutos do Espírito. Dos versículos 16 a 17. E a palavra-chave para as nossas crianças não poderia ser outra que é permanência. O que significa permanência ou permanecer? Nossa afirmação teológica. O ato de permanecer em Cristo é a preservação do povo escolhido de Deus, para que sejamos recompensados pelo seu amor, amizade e produção dos frutos. Vou repetir. O ato de permanecer em Cristo é a preservação do povo escolhido de Deus, para que sejamos recompensados pelo seu amor, amizade e a produção dos frutos. Ok? Versículos 9 a 13, ou melhor, do 9 ao 17, depois nós retornamos aqui do 9 ao 13. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ok? Eu havia mencionado que a primeira parte do nosso sermão é dos versículos 9 a 12, ok? Então vamos entender a primeira parte do nosso sermão. A permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus. Então, dos versículos 9 a 12, que eu acho que eu falei 13 em algum momento aqui. Não sei se eu falei, mas se falei, estou corrigindo agora. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos. Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ok? Então a permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque estar em Cristo é vital para que venhamos experimentar o amor de Deus. Ok? Não existe uma outra forma de nós experimentarmos o amor de Deus sem que nós estejamos em Cristo. Então, a obediência aos mandamentos, cuja a expressão máxima é o amor, era um ato que supostamente levaria as pessoas ao júbilo, ou seja, à alegria. Nós acabamos de ler aí no Salmo 19, no versículo 8, que diz o seguinte, na parte A do versículo. Diz assim, ó. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então,
obedecer aos preceitos, que significa os mandamentos do Senhor, traz alegria ao coração. Certo? Agora, o que significa essa palavra amor? Embora nós trabalhamos em alguns sermões anteriores a ideia do amor filéu, do amor ágape, entre outras partes do amor que nós trabalhamos. Então, na verdade, amor é uma autoestima que Deus tem pelos seus filhos e o mesmo sentimento que nós, em retribuição a este amor, devemos ter por ele e pelo nosso próximo. Então, a ideia de amor é um ato um amor que vem do céu para nós. E o fato de ele ter vindo do céu para nós retribuímos. Entendeu? E aí no versículo 9, ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Vamos olhar o capítulo 13 do Evangelho de João aqui e o versículo 1. Volte aí 2 páginas. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, reparem, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Portanto, este amor que Jesus fala aqui no versículo 9, como o Pai me amou. Então note, tem uma primeira sentença aqui. O amor que Jesus nos ama é igual ao amor que o Pai teve para com ele. Por que essas coisas acontecem? Porque faz parte da essência divina de Deus amar. Deus é amor. E como não existe a possibilidade de compreendermos Deus sem que seja pelo conceito trinitário, assim como o Pai ama, o Filho também ama. E este amor é um amor puro, de todo o coração, profundo, pessoal, com conhecimento, permanente. Por isso que ele afirma, assim como o Pai amou, o nosso Senhor também nos ama. O amor de Deus, queridos, é um amor puro, porque não há corrupção no amor de Deus. Não existe a possibilidade de Deus amar mais o Marcelo do que o Mateus. Não existe Deus amar mais o Wellington do que a mim. Uma vez que Deus ama, Ele ama perfeitamente. Note, Deus é os seus atributos. Então, os atributos divinos, eles estão em harmonia. Por isso que uma vez que Deus é eterno, o seu amor é eterno. Uma vez que Deus é perfeito, o seu amor é perfeito. Uma vez que Deus se ira, ele se ira contra tudo aquilo que não procede do amor. Por isso que o amor pelo pecado é abominável diante de Deus. Porque a sua essência é pura, é santa. O amor de Deus é um amor puro. Ok? Então, quando Cristo afirma que, assim como o Pai amou ele, ele também nos ama, é este amor que ele está mencionando aqui. É um amor puro, que não há corrupção. Então é você ter a certeza de que você é amado, porque nele não há corrupção. Logo, o amor dele é um amor que procede de todo o coração. E essa expressão aqui, todo o coração, não é literalmente aquele coração que pulsa, bate, que nós temos. Mas é que da sua natureza. O amor de todo o coração é aquele amor que é vindo dele mesmo. É como
Na verdade, como não é literalmente, porque Deus é amor, ele emite amor. A fonte do amor é Deus. Ele é o amor, ok? E este amor, ele é pessoal. Então, ou seja, Deus, ele nos ama ao passo que ele se relaciona com nós. O fato de Deus se relacionar com nós, isso é uma evidência do seu amor para com nós. E ele nos ama com conhecimento. Este conhecimento é o fato de ele saber todas as coisas. Ele é onisciente, detentor de todo o conhecimento. Antes mesmo de você nascer, eu já havia te amado. Antes de qualquer ato que você fizesse, Deus já te amou. E o amor de Deus, por ele ser puro, por ele ser de todo o coração, essa profundidade, né? Esse amor pessoal, um amor com conhecimento, ele é um amor permanente. Alguém que é alvo do amor de Deus jamais deixará de ter este amor de Deus. Assim como a salvação não se perde, o amor de Deus também não pode ser perdido. Se ele nos amou, ele permanece nos amando. Ok? Então, aí, nós tendo como base o amor de Cristo por nós, necessariamente devemos ter a reciprocidade, conforme aí no Evangelho de João mesmo, no capítulo 14 agora, no versículo 21. Diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então note que os versículos 4, aqui do capítulo 15, o versículo 7 e o versículo 9 estão em harmonia, porque a permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus. Então, quando nós olhamos o versículo 4, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O versículo 7, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós. E agora o versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, há aqui uma conexão. E a resposta do subtítulo deste sermão, a permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque estar em Cristo é vital para que venhamos experimentar o seu amor. Ok? Segundo subponto. A permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque obedecer aos mandamentos de Cristo é vital para que venhamos experimentar o amor de Deus. Então, estar em Cristo é vital para que venhamos experimentar o amor de Deus. Agora, obedecer aos mandamentos de Cristo é vital para que venhamos também experimentar o amor de Deus. Porque o versículo 10 diz o seguinte: se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O crente é rodeado por laços de amor, que o levam para mais perto do Salvador. Agora, nós precisamos entender aqui a ordem lógica dessas coisas, porque o amor de Cristo vem primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou, ok? E nós amamos a Cristo quando guardamos os seus mandamentos. Como nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15. Então, ao passo que nós guardamos os mandamentos, isso resulta na permanência em Cristo. O fato de eu estar guardando os mandamentos de Deus significa que eu estou permanecendo em Cristo. E se eu estou permanecendo em Cristo é porque eu estou obedecendo a Ele. E ao passo que eu estou obedecendo a Ele, é o passo que eu estou amando Ele também.
Ok? Então, para que nós venhamos entender este ciclo, é sempre necessário fazer o exercício da procedência deste amor que tem sobre nós, que é Cristo. Então, Cristo sempre esteve presente. Então, o seu amor, ele precede o nosso, ele acompanha o nosso amor e cria mais amor nele em nossos corações. Por isso que nos é possível amar a ele. Porque em todas as vezes em que nós estamos amando, é Cristo fortalecendo o seu povo, capacitando o seu povo para que o seu povo venha amá-lo cada vez mais. E nós amamos cada vez mais quando nós estamos obedecendo aos preceitos, aos mandamentos de Deus. Certo? A parte B do versículo 10 diz o seguinte: assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então note, tem uma sentença aqui, né? O fato de Cristo estar nos mandamentos do Pai, isso é evidenciado pelo amor do Pai sobre ele. Assim também como nós, permanecendo na palavra de Deus, temos o amor de Deus para com nós. Essa obediência de Cristo, ela pode ser descrita de duas maneiras. Uma obediência passiva e uma obediência ativa. E aqui, essa ideia de passiva não é um ato de passividade. Aquela pessoa que tem uma incapacidade de reagir a alguma coisa. Mas ela é passiva porque Cristo suporta o sofrimento. Sendo ele Deus encarnado, ele passa por todo o sofrimento. E ela é ativa porque ele não transgride a lei. Ele permanece na lei de Deus sem ele cometer nenhum tipo de transgressão. Então, o que nós estamos observando aqui é uma manifestação gloriosa do amor de Deus. Porque Cristo, na sua essência, ele demonstra que ele é obediente àquilo que ele mesmo determinou, servindo como modelo e padrão para nós. Por isso que constantemente ele diz, assim como eu, vós também. É comum nós observarmos isso na Escritura. Por que ele diz, assim como eu, vós também? Porque é ele que é o sustentáculo da nossa fé. É ele que está fortalecendo para que nós venhamos permanecer no seu amor. Vocês estavam com saudades de mim, não estavam não? Terceiro subponto. A permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque a partir do momento em que nós estamos em Cristo, experimentando o seu amor, estamos obedecendo os seus preceitos, porque Ele está nos capacitando a obedecer os seus preceitos. Isso significa que nós estamos alcançando aquilo que é o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, a permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque nós somos alegres em Cristo Jesus. Vejam aqui o paralelo entre o versículo 11 e o versículo 7. Diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aí o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, uma vez que eu estou em Cristo, eu estou no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o seu povo escolhido esteja em Cristo. E uma vez que eu estou em Cristo, as minhas súplicas, os meus anseios, as minhas orações são diferentes de quando eu acreditava que eu estava em Cristo, mas eu era um réprobo, um ímpio. Estava agindo como um réprobo, né?
Por quê? Porque as orações daqueles que estão fora de Cristo sempre são orações egocêntricas, orgulhosas, impiedosas, que não procede da vontade de Deus, que não glorifica a Deus, que não ama a Deus. Mas uma vez que eu estou em Cristo, eu fui restaurado. Eu sou uma nova criatura. Então as minhas orações não são semelhantes como eu era antes. Porque agora, quem habita em mim é o Espírito Santo. E ao passo que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ao fazer isso, se em algum momento eu tento proferir uma oração que transgride a lei de Deus, agindo com orgulho, egoísmo, ele me convence. Então, por que nós temos uma alegria permanente em Cristo? Porque todas as vezes em que nós orarmos, estando nós em Cristo, sempre nós vamos buscar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Seja feita a tua vontade. É assim que o cristão ora. Por isso que a alegria do crente é permanente. Por isso que mesmo em meio às aflições, por isso que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, ao sofrimento, às enfermidades, ao luto, sempre nós permanecemos em uma alegria permanente. Desculpa a redundância. Mas é literalmente isso, porque eu permaneço em Cristo, a minha alegria também é permanente. Porque é Ele quem está no controle da minha vida, então eu oro de acordo com a sua vontade. Porque o contrário disso é entender que Cristo não está no controle da minha vida. O contrário disso é afirmar que Cristo não é soberano sobre a minha vida. E Cristo, ele não é somente soberano na salvação do crente. Cristo é soberano na família do crente, no trabalho do crente, na vida do crente, em qualquer cenário do crente, Cristo é soberano e Ele está governando sobre todas as coisas. Por isso que nós nos alegramos. A nossa alegria é permanente. Ok? Vamos olhar um pouquinho em João 14, no versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a do mundo. Até aqui. Então, no versículo de número 11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Então, aqui, a minha alegria é no mesmo sentido que João 14, 27. A minha paz vos dou. Então, a alegria que Cristo nos dá é uma alegria espiritual baseada na paz de Deus. De novo no 14, agora o versículo 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Percebe que o capítulo 15, ele está em conexão ao capítulo 14. Então, o fato de eles estarem preocupados, tristes com a partida de Cristo, Cristo primeiro diz para ele que ele entregará a paz dele. Não como o mundo dá, mas é uma paz espiritual. E agora, aqui no capítulo 15, no versículo 11, ele está dando: a minha alegria, o meu gozo esteja em vós. Então, aquelas pessoas, os discípulos que estavam ali ouvindo Jesus Cristo, com seus corações contritos, estão sendo fortalecidos através da alegria que Cristo concede. E isso, no seu contexto imediato, mas também se aplica à igreja nos dias de hoje. Nos momentos em que nós ser assolados pelas aflições que o mundo inevitavelmente nos concede, nós precisamos sempre olhar para Cristo. Porque ao olhar para Cristo, nós teremos este gozo, esta alegria, uma alegria
com estado permanente, não é uma alegria temporária, mas é uma alegria insondável, que o mundo não pode nos oferecer. O conceito de alegria do mundo é faça tudo aquilo que te deixa feliz. Então, é você, imagina, pensa naquele animal, o porco. Então você tem um banquete maravilhoso ali. E do outro lado você tem um monte de lavagem, barro, e você solta o porco. Ele não vai para o banquete, ele vai para o lixo. Quando eu digo para o ser humano fazer a sua própria vontade, a vontade dele nunca será aos pés de Cristo. Ele sempre vai recorrer ao pecado. Por isso que a alegria de Cristo não é como o mundo oferece. A alegria que Cristo nos concede é uma alegria permanente. É uma alegria porque nós temos agora paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós nos tornamos amigos de Deus por causa da obra de Cristo. E o versículo 12, ele diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, do preceito permaneçam em mim, Jesus avança para amem uns aos outros. Até então, ele estava concentrando o seu discurso no amor a ele. Mas agora, ele passa para avançar esse estágio de amor. Amem uns aos outros. Como é que isso está conectado? Porque somente quando nós estamos em Cristo é possível que nós amamos o nosso próximo. Nós nunca devemos olhar de uma perspectiva de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. É de Deus para nós. Deus me ama, eu amo você. Não é porque eu te amo, então que eu vou amar Deus. É porque Deus me amou, então eu te amo. Ok? Vamos avançarmos. Deixa eu só abastecer aqui a minha botija. Quando eu estava lá na Bahia, os irmãos viviam trazendo água lá para mim, lá é mais quente que aqui, meu irmão. E eu já bebo bastante água aqui. Então lá eu estava quase bebendo um galão inteiro lá, em cada sermão. Falei, meu irmão, pode pôr o bebedouro aqui do meu lado aqui que fica mais fácil. A permanência em Cristo é recompensada pela amizade de Cristo, né? Como nós tratamos aqui agora, a permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque estar em Cristo é vital para que nós venhamos experimentar o amor de Deus. A permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque obedecer aos mandamentos de Cristo é vital para que venhamos experimentar o amor de Deus. A permanência em Cristo é recompensada pelo amor de Deus, porque a alegria em Cristo é vital para que nós venhamos experimentar o amor de Deus. Então nós estamos alegres em Cristo porque Ele nos comprou, né? E agora nós vamos entender que a permanência em Cristo é recompensada pela amizade de Cristo. O que vai mudar aqui? Que ser amigo de Cristo, olhando por uma certa perspectiva, é diferente de como nós observamos a amizade comum. Ser amigo de Cristo é vital para que nós venhamos também desfrutarmos do amor de Deus. Mas nós vamos entender isso a partir de agora. No contexto greco-romano, sempre quando a gente fala essa expressão greco-romano, é porque o contexto em que Jesus Cristo estava era dominado pelo Império Romano. Entretanto, o Império Romano, ele havia absorvido
a cultura grega. O que na história chamamos isso de helenização. Ok? Então é a cultura grega sobressaindo o Império Romano. Certo? Então por isso que é greco-romano. Então, nessa cultura greco-romana, morrer pelos outros era considerado um ato heróico. Então, quando uma pessoa morria ou melhor, quando possível, pelo um amigo, isso era motivo de vislumbre da parte dos romanos. Entretanto, no judaísmo, a ideia que era louvável era morrer pela lei. Então, a aplicação que Jesus faz a partir de agora, ela está desmontando a cultura greco-romana e os judeus também, que deturpavam a lei. Eles eram capazes de morrer por uma lei que eles deturpavam, não pela lei de Deus. Nós vamos entender aqui os versículos 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O amor de Cristo, no versículo 13, em certo sentido, ele não pode ser um amor padrão para o nosso amor recíproco. Pelo menos não a essência do amor dele, né? Que é um valor. O caráter do amor de Cristo é um valor infinito. Um caráter substitutivo e gloriosas consequências redentoras. Então, dizer que eu posso amar alguém dessa forma é heresia. Eu não tenho como te amar infinitamente. Eu não tenho como morrer no seu lugar para que você seja salvo. E a minha morte não vai ter consequência redentora nenhuma na vida de vocês. Em alguns de vocês pode causar tristeza, né? Ou talvez em todos, mas aspecto soteriológico, infelizmente, não. Ou melhor, felizmente, né? Porque nós sabemos que a nossa salvação depende apenas de Cristo. Agora, existe um aspecto desse amor de Cristo em que há necessidade de ser reproduzido por todos aqueles que afirmam ser cristãos. Ou seja, é aquele amor com a natureza autossacrificial. Nós já trabalhamos isso, mas eu quero falar um pouquinho mais. Seria uma autonegação. Ok? É o que o mandamento do versículo 12 traz consigo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Note, a ideia aqui não é simplesmente você amar o seu próximo. É como Cristo amou, assim como eu vos amei. Todas as vezes que você observar que você deve amar ao próximo, isso não é de você. Não é da forma como você quer amar o seu próximo. Mas tem implicações cristocêntricas. Assim como eu vos amei. O estágio é mais elevado, meu irmão. É como diz popularmente aí nos ditados, né? O buraco é mais embaixo. Ok? Então, a ideia aqui de autonegação é você lutar contra o pecado. Preste bem atenção nisso aqui. Aqui tem, quando essa expressão aparece, lutar contra o pecado, a nossa mente finita sempre cai em armadilhas. Porque como é que se luta contra o pecado?
Geralmente, quando nós ouvimos a expressão, olha, você deve lutar contra o seu pecado. Aí, não, estou lutando, meu irmão. Ah, é? O que você tem feito? Estou orando ao Senhor. Oh, muito bom. Muito bom. Agora, nós cremos em um aspecto da teologia de soberania divina e responsabilidade humana. Você ora para que Deus te liberte do pecado? Faz muito bem. Maravilhoso. E a sua responsabilidade? Então, aquela pessoa que é mentirosa, ela não apenas deve parar de mentir. Seria bom ela parar de mentir. Mas ela deve passar a falar a verdade agora. Isso é arrependimento. Isso é uma mudança de hábito. Uma mudança de caráter. Que evidencia que você foi comprado por Cristo. Então, quando você ama o seu próximo, assim como Cristo nos amou, você está demonstrando um amor autossacrificial. Significa que quando o seu irmão pecar contra você, você vai lutar contra o pecado. Você não simplesmente vai virar as costas para ele, mas você vai perdoá-lo e vai amar ele. Você vai se entregar por ele. Você vai demonstrar um amor desinteressado. O amor que Cristo nos concedeu é o amor livre de interesses, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então o nosso amor para com o nosso próximo deve ser livre de qualquer tipo de interesse. É uma autonegação. Não importa o que Ele fez para você, você deve amar, porque Cristo também te amou. Esse é o resultado daqueles que foram alcançados e atingidos por esse amor de Cristo. Lutar contra o pecado não é simplesmente parar de fazer alguma coisa errada, mas é passar a fazer as coisas certas. Isso é lutar contra o pecado. Não é parar de você simplesmente, olha, eu era um adúltero. Eu não estou mais traindo minha esposa. Mas você está amando a sua esposa? Percebe as implicações? Não é simplesmente deixar de fazer algo, mas é você parar e fazer o que é certo. Isso é lutar contra o pecado. Então, se o seu olhar ele é um olhar pecaminoso, não adianta você orar ao Senhor pedindo, Senhor, me liberta do meu olhar impuro. Você deve parar de olhar para as coisas impuras e olhar para Cristo. Isso é lutar contra o pecado. Isso é você amar o seu próximo. Porque todas as vezes em que o mandamento aparece, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse vai ser sempre o exercício. Porque se eu não amo a Deus, inevitavelmente eu vou pecar contra o meu próximo. Porque quando eu não amo a Deus, eu não tenho um temor. E se eu não tenho um temor, a minha vida é pautada por aquilo que eu acho, por aquilo que eu acredito. E muitas vezes o juízo de valor que eu faço é contraditório ao seu juízo de valor. Então sempre vai ter conflito. Então, para que eu venha amar as pessoas de maneira autossacrificial, é necessário que eu venha me autonegar. Lutar contra o pecado. Ok, queridos? Então, aí a pergunta é: ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo, Ele morreu por nós porque Ele nos fez sermos amigos dele. O amor de Cristo que ele menciona é aquele valor infinito, de caráter substitutivo e gloriosas consequências redentoras.
O amor que nós conseguimos imitarmos a Jesus Cristo é esse amor autossacrificial, não no seu sentido literal. Como eu havia dito, ninguém pode morrer pelo outro para a remissão de pecados. Mas é a ideia de autonegação, de você lutar contra o pecado. Então, a morte de Cristo nos fez amigos de Cristo. Portanto, quem são os amigos de Jesus? A resposta está já no versículo 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Todos aqueles que são amigos de Cristo são aqueles que guardam os preceitos de Cristo. Simples assim. No Antigo Testamento, apenas Abraão, mencionado lá em Isaías 41, versículo 8, e também, por implicação, Moisés, lá em Êxodo 33, 11, são descritos como amigos de Deus. Amigo é aquela pessoa em que confiamos e que amamos. É um companheiro íntimo. Cristo nos amou. Por isso que ele se fez amigo de nós. E fez com que nós pudéssemos confiar nele. Então, fazer a vontade de Cristo nos dá a certeza de sermos amigos de Cristo. Aí note, ele diz o seguinte no 14: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Novamente aqui, a ênfase na responsabilidade humana. A amizade, ela estava associada à lealdade, como eu havia mencionado, né? Às vezes até à morte. E a igualdade e o compartilhamento de posses, bem como uma intimidade em que a pessoa poderia confidenciar a um amigo. Então, aqui tem uma música gospel, né, que fala que Deus, ele é fiel a mim. Tu és fiel, sabe? Mas, na verdade, Deus, ele é fiel em si mesmo. Não é a mim. O que ele espera é a nossa fidelidade a ele. Por causa do caráter da obra que ele realizou por nós. Então, essa ideia aqui também. E outra coisa, viu, meus irmãos? Essa ideia aqui a igualdade e o compartilhamento das posses não tem nada a ver com o comunismo. A ideia comunista é o seguinte: é você tirar de alguém e dar para o outro. Aqui seria muito mais um ato de filantropia. É eu compartilhar minhas posses com você por livre e espontânea vontade. Cristo, ele compartilhou de si mesmo ao nos oferecer a sua graça, fazendo com que nós deixássemos quem éramos para sermos novas criaturas. E agora nós temos intimidade com Cristo. Por isso que ele diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Um servo, ele não recebe detalhes minuciosos de alguma tarefa que ele foi designado. O servo também, ele está a cargo de resolver aquelas questões mais pesadas. Sobretudo, Cristo tirou todo o fardo de nossos ombros. E ele se fez revelar. Ele se revelou a nós.
por meio das Sagradas Escrituras. Ele se revelou aos seus discípulos, ele se revelou depois a outras pessoas após a ressurreição, e nós temos acesso a ele agora por meio das Escrituras. Por isso que é aplicável a nós também o conceito de amigo de Deus, porque nós temos os preceitos dele aqui nas Sagradas Escrituras. Então, a pergunta: quem são os amigos de Jesus? São todos aqueles que observam os preceitos de Cristo. Nós evidenciamos que somos amigos de Cristo a partir do momento em que nós amamos as Sagradas Escrituras, vivemos segundo as Sagradas Escrituras. O nosso contexto, a forma, Marcelo, de nós observarmos a educação dos nossos filhos é pautada pela Escritura. A forma, Vitor, de como você ama a sua esposa Fernanda é pautado pelas Sagradas Escrituras. Todos aqueles que estão em corte, a observância da realidade dessas coisas tem que ser pautado pelas Sagradas Escrituras. É dessa forma que nós evidenciamos que somos amigos de Deus, amando o Evangelho. É assim que nós demonstramos que somos amigos de Cristo. Glória a Deus. Final. A permanência em Cristo é recompensada pelos frutos do Espírito. Versículos 16 e 17. Diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então a permanência em Cristo é recompensada pelos frutos do Espírito, porque todo aquele que está em Cristo foi eleito para produzir frutos. Os mestres judeus enfatizavam muitas vezes que Israel havia sido escolhido e comissionado por Deus. Então, ainda que Jesus, a exemplo da maioria dos mestres judeus, recebia de bom grado a grande parte dos ouvintes, ele escolheu um pequeno grupo de 12 discípulos. Agora, então, ao observarmos que Jesus está falando diretamente ali com os seus discípulos, que agora já não são nem 12, né? Agora são 11, porque o miserável do Judas havia traído. Algumas pessoas tentam fazer essa conexão no seu contexto imediato. Ou seja, o que está sendo dito aqui não se refere a nós. Na concepção de alguns aí, né? Que querem negar a eleição. Mas como nós somos todos calvinistas, nós vamos desconstruir isso agora. Porque o versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome ele vô-lo conceda. Está enfatizando a eleição divina. Por quê? Porque note o contexto. Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira. Certo? Então, nós somos os ramos. O ramo que não produz fruto é cortado e lançado fora para ser queimado. Mas permanecer em Cristo é essencial para que nós venhamos produzirmos frutos. Então, todos nós fomos enxertados na oliveira. Todos nós devemos dar frutos dignos de arrependimento, conforme Gálatas 5. Nós precisamos
ser longânimos, pacientes, tendo domínio próprio, amor. Se aqui fosse aplicado apenas aos discípulos, nós não teríamos tais responsabilidades. Mas nós também temos responsabilidades. Porque é isso que evidencia que nós pertencemos a Cristo. Amigos terrenos geralmente escolhem uns aos outros. Então, não é qualquer pessoa na rua que você chama de amigo, não é verdade? Entretanto, a amizade de Jesus Cristo também é diferente. Porque a amizade de Jesus Cristo é unilateral. Foi Ele quem escolheu. Nós não estamos nele porque nós escolhemos a Ele. Até escolhemos, mas depois que a graça nos alcançou. Antes disso, é impossível alguém ir até Cristo. Então, a amizade de Cristo, ela tem um caráter livre, independente e espontâneo do seu amor. É um ato de Cristo vindo até nós e nos resgatando. Então, a eleição pertence a todo cristão. Todos nós somos escolhidos do mundo para dar frutos. Ainda que dar fruto acontece no tempo, ele tem base fundamentada antes da criação do mundo, aquilo que nós chamamos pacto de redenção. Antes que o mundo existisse, nós já estávamos no decreto soteriológico de Cristo. Então, no tempo, nós fomos resgatados, chamados, fomos salvos, comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. E a partir disso, então, nós damos frutos para a glória de Deus. Então, a permanência em Cristo é recompensada pela produção dos frutos e também por orações respondidas. Porque, a fim de que tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Um discípulo verdadeiro sempre vai orar para que possa produzir frutos agradáveis a Deus, pelos méritos de Cristo. Então, a ideia do conceito de eleição divina também deve ser considerada de um certo ângulo diferente de que estamos acostumados. A eleição, apesar da sua importância no debate teológico, ela não deve ser apenas o objeto de debate. Pelo contrário, nós fomos eleitos para amar. O nosso amor é uma extensão do amor de Cristo. Então, muito mais do que você querer ficar refutando todas as pessoas na internet que nós somos eleitos incondicionalmente, isso deve ser evidenciado na sua vida, que incondicionalmente você foi eleito para amar as pessoas e dar frutos dignos de arrependimento. Nós somos chamados a frutificar, irmãos. Fomos eleitos para a glória de Deus. Então veja, quando você demonstra impiedade para com o seu próximo, é como se tivesse uma barreira impedindo que o amor de Cristo fosse aquelas pessoas. E você é a barreira que está em oposição a Cristo e a pessoa que está sendo ofendida. Então, se você afirma que você é um eleito de Cristo, você deve ter a compreensão de que você foi eleito para amar pessoas, na pregação do Evangelho, na proclamação do Evangelho, para ter domínio próprio, para ter temperança, longanimidade, benignidade. É para isso que nós somos eleitos. Não fomos eleitos para ficar debatendo com o pelagiano da internet. Não fomos eleitos para ficar debatendo com o semi-pelagiano. Não fomos eleitos para levar a eleição ao vitupério em debates infindáveis com arminianos. Nós somos eleitos para dar frutos dignos de arrependimento. É para isso que nós somos chamados. Se você coloca a eleição apenas como um resultado de debate teológico,
Você ainda não compreendeu o que é eleição. O caráter eletivo de Deus, ele é soteriológico. Significa dizer que ele mudou quem nós somos. Então, a eleição não deve ser um objeto de debate como se fosse entre se você é de Bolsonaro, se você é do Lula, se você é corintiano, se você é palmeirense. Não existe isso. A eleição, ela é um presente de Deus para nós. Nós somos chamados para amar, para dar frutos. Esses crentes fracos não vão transformar absolutamente nada nessa terra. Mas é entendendo o caráter soteriológico da eleição que as pessoas vão transformar sociedades, países, nações, continentes para a glória de Deus. Então nós precisamos ter uma compreensão, queridos, que muitas vezes nós caímos em armadilhas. Então, Cristo vai voltar. Que alegria! Que alegria! Cristo vai voltar. Isso é uma afirmação. Cristo vai voltar! Amém. Era isso que eu queria ouvir, não é possível. Então, nós nos alegramos nisso e confundimos o que são frutos. Então, por exemplo, não caia na armadilha de achar que você está sendo salvo e o seu fruto é ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom chefe, ser um bom amigo. Cristo vai voltar e vai resgatar a sua noiva. Não é por aquilo que nós fizemos, mas é por aquilo que Ele fez. E o que Ele fez deve ter resultados em nossas vidas. Então, uma vida que não produz frutos é uma vida que ainda não sabe quem é Cristo. Por isso, nós precisamos sempre clamar ao Senhor para que frutos do Espírito seja manifestado em nossas vidas. Para que nós venhamos sempre amar a Escritura, amar o Evangelho, amar a Deus, amar ao nosso próximo. Ok? Vamos às nossas aplicações finais. No nosso boletim informativo, na primeira página, Tiago 1:22 diz o seguinte: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cristo diz que se nós guardarmos os seus preceitos ou os seus mandamentos, é uma demonstração de amor. A ideia de guardar ali não é uma ideia de você trancar as 7 chaves e ninguém saber. Mas é o que nós lemos, nós interpretamos a Escritura com a Escritura. E aqui em Tiago nós estamos percebendo o que significa guardar os mandamentos. É que você seja praticante da palavra. Guardar significa você praticar. E não somente você vir aqui e achar que o pastor André trouxe um sermão agradável aos nossos ouvidos. Então vocês são bons ouvintes. Não é para isso que nós somos chamados. A eleição não consiste em você ser um bom ouvinte. A eleição consiste em você ser um praticante da verdade. A amizade com Cristo requer um relacionamento com Cristo. Nós somos privilegiados, queridos, porque Cristo fez de nós amigos dele. Não foi nós que fizemos ele o nosso amigo, mas ele nos fez sermos amigos dele. Agora, é muito estranho
o Jadson afirmar que é amigo do Matheus Silva e não se relacionar com o Matheus Silva. É amigo home office, é só a distância. Se nós somos amigos, nós queremos estar próximos um dos outros. Queremos nos relacionarmos. Queremos compartilhar bênçãos, nossas lutas. Então, Cristo nos fez amigos para que nós viéssemos nos relacionarmos com Ele. E geralmente o nosso relacionamento com Ele é nos momentos em que nós estamos mais tristes ou infelizes, em algum contexto. Mas no dia que você está alegre, também é motivo de você se relacionar com Cristo. Na verdade, a sua vida por completa é a razão de você se relacionar com Cristo. Todos os dias, não passe um dia sem que você tenha um relacionamento com Cristo. Um amigo que você ama, você sempre quer conversar. Então, se você não tem o desejo de se relacionar com Cristo, é porque talvez você não seja amigo de Cristo. E aí você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender que Cristo morreu na cruz, o sangue precioso dele foi derramado, e todo aquele que crê e professa a fé nele é salvo. E aí você talvez tenha até este conhecimento intelectual, mas isso não foi experimentado na sua vida. Então é hora de você clamar a Deus por misericórdia. Clamar a Deus para que Ele venha te perdoar dos seus pecados. Para que você faça parte do povo seleto exclusivo de Deus. Então, a eleição, ela não deve ser um objeto apenas para debates. Note que eu coloquei a palavra apenas, porque nós, em certo momento, precisamos sim debater isso. Mas essa não é a causa primária da eleição. A eleição, ela deve ser uma forma contemplativa dos frutos. A ideia de você contemplar algo é algo de você se admirar com aquilo. É quando você olha, eu era o pior dos piores pecadores. E ainda assim, Cristo, na sua infinita misericórdia, me amou e me escolheu para que eu fizesse parte do seu povo. Então, eu sou exclusivo de Deus. E por eu ser exclusivo de Deus, então, agora, o que evidencia-se na minha vida são os frutos do Espírito. Então, nós estamos vendo aqui o conceito trinitário agindo na nossa vida. O pacto da redenção envolve primariamente as duas primeiras pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, em comum acordo no decreto de eleição. E o Espírito Santo aplicando isso em nós. Então, a forma de você observar a eleição é você contemplar o Deus Trino, que realizou uma obra na sua vida para que você desse fruto. E o seu fruto não é na rede social, não causando discórdia com ninguém, não. O seu fruto é chamando pecadores ao arrependimento. É você ter um coração contrito diante do pecado, você se arrepender, você amar o seu próximo, você amar a Deus, você ser paciente, principalmente no trânsito, né? Então, queridos, que nós venhamos contemplar essa obra maravilhosa de Deus. O ato de permanecer em Cristo é a preservação do povo escolhido de Deus para que sejamos recompensados pelo seu amor, amizade e a produção dos frutos. Amém.